Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos fazer uso de nossas Bíblias e vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 4, dos versículos 10 ao 17. Êxodo, capítulo 4, dos versículos 10 ao 17. Nós estamos numa nova série de mensagens chamada Corações Missionais, e essa série começou sendo pregada pela nossa irmã Elaine no domingo passado, e nós estamos na segunda mensagem, e o título dessa mensagem é As Desculpas de Moisés. As Desculpas de Moisés. Os irmãos encontraram Êxodo capítulo 4, dos versículos 10 ao 17? Amém? Graças a Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que assim diz: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que eu falasse ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e, vendo-se, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. Graças a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Deus maravilhoso, Pai celestial, somente o Senhor, ó Deus, é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, todo enaltecimento, Pai, de nossa parte. Sabemos, ó Deus, que não há nada que possamos fazer, ó Deus, para retribuir as inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido, sendo especial e a maior delas a tua salvação. Por isso, ó Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa, como teus filhos e filhas, reunidos, ó Pai, para apresentar a ti o nosso culto de louvor e agradecimento a Deus. Queremos oferecer, ó Pai, o nosso culto e o nosso corpo vivo como sacrifício, ó Deus, vivo, santo, perfeito e agradável a Ti, ó Deus, através do nosso culto racional. Fala conosco, ó Pai, ensina-nos, desafia-nos, ó Pai, transforma-nos cada vez mais de acordo com a Tua imagem, com a Tua semelhança, ó Deus, é o que nós te pedimos e rogamos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Como disse, o título dessa mensagem é As Desculpas de Moisés. Moisés é uma figura extremamente conhecida de todos os cristãos, ou de pelo menos da maioria dos cristãos. Moisés certamente está na lista dos maiores profetas, e entre os judeus ainda prefigura na lista do maior profeta que existiu. A história de Moisés é conhecida, é disseminada, foi retratada em vários filmes, em vários desenhos, mas essa passagem trata um pouco de um momento na vida de Moisés que às vezes nós não estudamos ou não prestamos atenção. Todos nós conhecemos Moisés, o libertador. Todos nós conhecemos Moisés como aquele a quem Deus usou para entregar ao povo os mandamentos, as 2 tábuas da lei. Todos nós conhecemos
conhecemos Moisés como aquele homem responsável por tirar o povo do Egito, o povo hebreu que estava escravo, cativo, ali no Egito. Mas nesse texto, nós estamos tratando de Moisés quando ele ainda não é o grande profeta. Nesse texto, nós estamos tratando do chamado de Moisés. Portanto, visando uma introdução, eu gostaria de relembrar o início da vida de Moisés até o momento em que Deus então o chama, que é o momento em que nós estamos lendo nessa passagem. A Bíblia relata que o povo de Israel foi parar no Egito em razão de uma fome. Deus já, na sua providência, havia levado José, também conhecido como José do Egito, para o Egito, e ali, depois dele se reunir com seus irmãos, após a traição, após o abandono da sua família, José cuida da sua família e todos os seus familiares vão ao Egito. E aquelas pessoas, aproximadamente 70 pessoas, se multiplicam de tal maneira que eles vão se transformar numa grande nação, a nação de Israel. Mas a nação começa a crescer e a ser abençoada de tal maneira que os egípcios começam a ter medo. Eles começam a ter medo do número de hebreus que começam a nascer. E então o faraó dá uma ordem às parteiras, para que as parteiras, a partir do momento em que se nascessem homens, que elas matassem os meninos, mas que elas poupassem a vida das mulheres. E é nesse contexto de luta pela vida e pela morte. A Bíblia diz que aquelas duas parteiras, elas desobedecem a Faraó e obedecem a Deus, e elas não matam os meninos. Mas ainda assim, Faraó está tentando matar e eliminar os homens da nação de Israel. Por que ele quer eliminar os homens? Porque se os homens se reunissem, eles poderiam formar um exército, eles poderiam lutar contra os egípcios, e eles não queriam isso. Portanto, era esse o motivo que Faraó não queria que a nação de Israel tivesse muitos homens. E a mãe de Moisés, quando seu filho nasce, sabendo que o seu filho, se fosse descoberto, seria morto, ela o esconde por um período de tempo que ela consegue esconder o seu filho, e depois ela coloca o seu filho numa espécie de um cesto, e ela lança aquilo no rio, e aquele cesto vai ser conduzido pela graça, pela soberania de Deus, até a filha de Faraó. A filha de Faraó, então, vai pegar aquele menino e vai cuidar. Mas como ela não é mãe daquele menino, ela vai dizer o seguinte: esse menino é muito bonito, eu quero ficar com ele, eu quero criar esse menino. E eu, portanto, preciso de uma mulher, de uma hebreia, que venha cuidar e amamentar essa criança. E então a irmã de Moisés vai contar isso para sua mãe, e Deus, mais uma vez, na sua providência, garante que a mãe natural de Moisés seja a responsável por cuidar de Moisés. Moisés cresce, Moisés é ensinado, ele tem a melhor educação que existe na época, ele tem acesso aos melhores centros de estudo, porque ele agora faz parte da família real, da família de Faraó. E então a Bíblia diz que depois que Moisés tem certa idade, certo dia ele sai do templo, ele sai do lugar onde ele costumava ficar, e ele começa a andar pelo reino do Egito. E ao caminhar pelo reino do Egito, ele então testemunha uma briga entre dois homens. Um egípcio está maltratando um hebreu, e naturalmente Moisés, sabendo da sua origem, sabendo que ele, embora estivesse no Egito, ele era um hebreu, ele vai defender o hebreu, mas ele comete um erro. Ao defender
vai matar o egípcio. E ele mata aquele egípcio, e a Bíblia diz que ele enterra o corpo do egípcio na areia. E ele olha para os lados, vê que não tem ninguém, e ele vai embora. Então, ou seja, Moisés, ele ao defender uma pessoa do seu povo, algo bom, mas ele faz algo errado, ele mata um homem e enterra. E num segundo momento, a Bíblia diz que Moisés, ele está mais uma vez andando pela terra do Egito, e ele presencia outra briga, outra discussão. Só que agora a briga é entre dois hebreus, entre dois homens da mesma nacionalidade, do mesmo povo. E o hebreu que estava errado, ou seja, tinha uma discussão, naturalmente tinha um hebreu errado e um hebreu correto. Moisés analisa a situação, percebe quem é a pessoa que está errada, vai dizer: você está errado, você não pode fazer isso. Ou seja, ele vai defender o homem que está correto. Só que quando ele acusa aquele hebreu que estava errado, de que ele deveria parar, de que ele não deveria bater no seu irmão, aquele homem olha para ele e diz o seguinte: você vai me matar da mesma maneira que você matou aquele egípcio e enterrou o seu corpo? Naquele momento, Moisés percebe que o seu pecado era conhecido. Moisés pensou que ninguém tinha visto, que ninguém tinha notado, mas a verdade é que agora ele teme por sua vida, porque ele havia matado um egípcio. E aquela informação vai chegar até Faraó, que naturalmente é egípcio, e Moisés, temendo por sua vida, ele vai fugir. E ele vai fugir, e ele vai parar em uma terra chamada terra de Midian. E ao chegar naquela terra, a Bíblia diz então que Moisés ele para perto de um poço, e 7 mulheres estão ali com os bois, as vacas, as ovelhas do seu pai, e elas param ali para dar água para os seus animais. São 7 mulheres. Mas de repente chegam agora pastores, homens, e eles querem também dar água para os seus animais. Eles veem as 7 mulheres, eles são homens, eles expulsam as mulheres do poço e eles vão dar água e não deixam as mulheres pegarem água. Moisés presencia aquilo e Moisés vai discutir, ele vai argumentar com aqueles homens, ou seja, ele vai defender aquelas mulheres e vai dizer que essas mulheres também têm direito de pegar água nesse poço. Ele sendo homem, ele sendo forte, ele luta e defende aquelas 7 mulheres. Aquelas 7 mulheres então chegam mais cedo em casa e o seu pai pergunta: por que é que vocês chegaram tão cedo aqui em casa? E elas vão dizer: nós estamos chegando cedo em casa porque um homem nos ajudou. Nós deveríamos gastar muito mais tempo esperando aqueles outros pastores darem água para seus animais, mas um homem nos defendeu e nós demos água mais cedo e chegamos em casa mais cedo. E então aquele homem perguntou: e onde está o homem que nos ajudou? Elas disseram: ele está lá no poço. Ele disse: volte lá, chame aquele homem, nós devemos retribuir a boa ação que ele fez, convide-o para comer em casa. E então Moisés é convidado e é levado para a casa daquele homem que é chamado de Jetro ou Reuel, aquele homem que viria a ser o seu sogro. E aquele homem então, Jetro, ele dá uma de suas filhas para se casar com Moisés, e Moisés passa a pertencer àquela família. Agora veja, Moisés ele sai de filho de Faraó para agora trabalhar como pastor de ovelhas para o seu sogro. Da família real, ele perde todo o seu status, ele perde todo o seu prestígio,
ele perde todo o seu nome e ele agora é uma pessoa comum, trabalhando, cuidando de ovelhas. O primeiro ponto dessa mensagem, conforme está escrito na folha de vocês, quer dizer, as defesas de Moisés. Antes de Deus chamar Moisés estava fazendo algo. Moisés defendeu um egípcio, Moisés defendeu um segundo egípcio, Moisés defendeu 7 mulheres. Quando Deus vai aparecer para Moisés, e Deus vai chamar Moisés está trabalhando. Moisés está trabalhando. E nós devemos entender isso. Deus chama, meus amados irmãos, as pessoas que estão fazendo algo. Deus não gosta de preguiçosos. Aliás, a Bíblia tem um versículo muito interessante que diz: vá ter uma formiga, ó preguiçoso. Querendo dizer, aprenda o exemplo da formiga que está sempre trabalhando, cuidando da sua casa, procurando alimento para si. Aprenda o exemplo da formiga. A Bíblia também nos orienta que nós devemos viver do suor do nosso trabalho. E é interessante todos notarmos e aprendemos que Deus, se nós olharmos na Bíblia, nós veremos que há uma espécie de um padrão em que Deus sempre chama alguém, meus amados irmãos, mas Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Exemplo? Quando Deus chamou a Davi enquanto Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Quando Deus chamou Gideão enquanto ele estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou a Levi ou Mateus, ele chamou Mateus enquanto Mateus estava trabalhando, cobrando impostos. Quando Deus chamou a Pedro e a seu irmão André, ele chamou a Pedro e André enquanto os dois estavam trabalhando como pescadores. Deus sempre chama pessoas que estão trabalhando e que são ativas. Uma segunda lição ainda nesse primeiro ponto que nós devemos já começar a entender é, meus amados irmãos, jamais se esqueça da sua origem. Quem você é, quem nós somos, a que grupo e a que família pertencemos. Jamais esqueça a sua origem. Veja, Moisés recebeu uma educação real, uma educação da realeza egípcia, mas Moisés não se esqueceu de que ele era hebreu. Eu estou no Egito, mas eu sou hebreu. É como dizer, eu estou no mundo, mas eu sei que eu não sou do mundo. Jamais nos esqueçamos de que grupo, de que família nós pertencemos e fazemos parte. E não apenas isso. Devemos lutar pelo bem-estar dessas pessoas, dos nossos familiares. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 5, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, esta pessoa negou a fé e se tornou pior do que um descrente. Vou repetir: mas se alguém não cuida dos seus, o que ele quer dizer? Se alguém não cuida da sua família, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé e se tornou pior do que um descrente. Todos nós temos um compromisso com a nossa família, com a nossa família de carne, ou a nossa família de sangue, com a nossa família espiritual também. A Bíblia diz: enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos. Veja, Deus está falando, nós
fomos chamados para fazer o bem. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, a Bíblia diz: nós esperamos que todos vocês ajudem o máximo de pessoas possíveis, mas lembre-se, cuide da sua família, cuide da sua família da fé, e depois estenda esse amor para as outras pessoas. Moisés estava fazendo isso, porque ainda que Moisés tenha errado, ele matou um homem, e isso é errado, mas ele matou um homem defendendo alguém da sua família. Ou seja, Moisés se colocou na posição de um juiz na tentativa de ajudar pessoas que estavam sendo maltratadas. Foi isso que Moisés fez antes dele ser chamado por Deus. E meus amados irmãos, não nos esqueçamos de uma coisa: quando nós resolvemos não ajudar alguém, quando às vezes nós costumamos dizer assim: essa briga não é minha, eu não vou me meter, e muitas vezes é melhor que nós realmente não interferimos, mas muitas vezes a nossa não participação, a nossa não interferência é covardia da nossa parte. O pastor Martin Luther King Jr., pastor que foi assassinado, ele disse a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos maus. Os irmãos entenderam a frase? Que ele diz: o problema não é quando uma pessoa má está fazendo alguma coisa, é lógico que aquilo é errado, mas o problema é quando as pessoas que são boas, as pessoas que sabem o que é certo, elas não se posicionam para lutar por aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade, algum problema, que são os necessitados. Eu me recordo, por exemplo, de ao estudar, ficar boquiaberto, de perceber que quando a Alemanha nazista resolveu matar e eliminar judeus, matar outras pessoas que eles não consideravam boas, é interessante notar que a igreja cristã estava presente na Alemanha, mas foram pouquíssimas vozes que se levantaram para dizer: isso é errado. E aquelas pessoas sabiam que aquilo que estava acontecendo no seu país era errado, mas elas temiam por sua vida. Poucas pessoas se levantaram. Uma dessas pessoas que se levantou, o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele acabou pagando com a sua vida, mas ele disse: o que é certo, e o que é errado, e nós como cristãos devemos nos posicionar. Moisés estava se posicionando, nós devemos nos posicionar. Nem todo mundo sabe, mas a libertação dos escravos aconteceu por grande influência de cristãos. Um político inglês chamado William Wilberforce lutou por décadas para que o mercado de escravo de negros acabasse. Se eu não me engano, foram 40 anos para que ele pudesse ver o seu projeto de lei aprovado, ou seja, para que aquilo acabasse. E ainda hoje, meus amados irmãos, nós temos homens e mulheres cristãos que estão lutando para que homens e mulheres na África tenham acesso à água potável, para que crianças tenham acesso a alimento. Toda e qualquer desigualdade que existe no mundo, não pense que a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é nossa sim. Jesus disse, quando ele estava falando em Mateus 24, 25, falando sobre a tribulação, falando sobre Jesus, ele disse: naquele dia Jesus vai separar os bons dos maus, e ele vai dizer: eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive frio e você me deu roupa. E as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas?
quantas? E Jesus vai responder: todas as vezes que vocês ajudaram a qualquer um desses pequeninos, é como se vocês tivessem feito isso a mim. E aqui, meus amados irmãos, eu quero aproveitar e dar uma palavra de encorajamento, de agradecimento por todos os irmãos que estão orando e atuando. O jantar comunitário que acontece aqui todas as segundas-feiras é isso. Existem pessoas com necessidades, existem pessoas com fome, e a igreja está se levantando para fazer a sua parte e demonstrar o seu amor. Ou seja, há um grito dos maus, mas nem todos estão silenciosos. Algumas pessoas estão falando: eu vou dar o meu tempo, eu vou dar o meu esforço, eu vou apresentar, eu vou lutar para que as pessoas possam ver que nós as amamos. E graças a Deus por isso. Então Deus chamou Moisés. Moisés ficou então aproximadamente 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Em certo momento, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele passa por uma sarça e ele percebe que aquela sarça está pegando fogo, a sarça ardente. Veja, Deus só apareceu a Moisés enquanto Moisés está trabalhando. E Moisés então ouve uma voz que chama pelo seu nome. E aquela voz então pede para que Moisés tirasse a sandália dos seus pés, porque o lugar em que ele estava era um lugar santo. E aquela voz então diz para Moisés que Moisés precisa libertar o povo de Israel. Ele diz: eu te chamei, eu te escolhi para que você seja o libertador do povo. Mas qual foi a resposta de Moisés? Moisés vai apresentar uma série de desculpas. Meus amados irmãos, antes de Moisés ser grande, ser um grande profeta, Moisés ele fez aquilo que eu e você fazemos. Quando Deus pede para que eu e você fazemos alguma coisa, geralmente nós temos a postura de apresentar desculpas. O que Moisés responde? Em Êxodo 4:1, Moisés diz o seguinte: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não me apareceu. Ele começa a dizer: como é que eles vão acreditar que Deus, que tu falou comigo? Moisés vai dizer: qual é o nome que eu devo falar? O seu nome, qual é o seu nome? E Deus vai dizer para ele: quando eles te perguntarem quem falou contigo, diga: o eu sou te mandou, o eu sou te enviou. Mas ele diz: mas eles não vão acreditar em mim. E se eles não acreditarem em mim? Então Deus chegou e Deus diz o seguinte para ele: pega esse cajado que está na tua mão, Moisés, joga esse cajado no chão. Moisés jogou o cajado no chão. O cajado se transformou em uma cobra. E ele disse: pegue pelo rabo, pela ponta. E aquela cobra voltou a ser um cajado. Mas Moisés ainda não se convenceu. E Deus falou: coloque a mão no seu peito. Ele colocou a mão no seu peito. E ele disse: tire a mão. E a mão dele estava com lepra. E ele disse: coloque a mão novamente no seu peito. Ele colocou a mão no peito. E ele disse: tire a sua mão. E a mão estava sem lepra. Ele disse: esses são os sinais que eu estou te dando de que eu estou contigo. Meus amados irmãos, pare aqui um pouquinho. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de cobra, não. Eu não sei se vocês gostam, mas eu não sou muito fã. Se você estivesse segurando um pedaço de pau na mão e você joga ela e ela se transforma numa cobra, você tem que ter a coragem depois de novo de pegar no rabo da cobra, que foi o que Deus pediu para ele, para que aquilo se transformasse de novo naquele cajado. Depois da sua mão leprosa, 2 grandes sinais. E aí você imagina, depois desses 2 grandes sinais,
Moisés vai crer e vai fazer a obra de Deus. Moisés fala: Senhor, depois desses 2 grandes milagres que Deus mostra para Moisés, adivinha o que Moisés responde? Mas eu não sei falar. Nós não imaginamos que alguém vai apresentar uma desculpa depois disso, mas Moisés apresentou e disse: eu não sei falar, a minha oratória não é boa, tenho problemas de dicção. Há teólogos que defendem que Moisés era gago. Ele disse: eu não sei falar. E aí o que a Bíblia diz? Que Deus se irou. Deus ficou irado. Por que Deus se irou, meus amados irmãos? Porque se Deus está nos chamando, quando Deus nos chama, o próprio chamado de Deus é a nossa capacitação. Moisés apresentou uma série de desculpas e Deus então disse: tudo bem, você não tem um irmão chamado Arão, que é levita, ele fala bem, e ele vai na tua frente, e ele vai falar por você. Ou seja, a desculpa que Moisés apresentou, Deus falou: você não pode ter mais desculpa. Agora veja, virou quase que um telefone sem fio, porque Deus fala com Moisés e pede para que Moisés fale com o povo. Moisés fala: eu não sei falar. Entra uma terceira pessoa na conversa. Então Deus diz: eu falo com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo. Ou seja, mas tem uma pessoa nessa equação que não precisava estar aí. Moisés não precisava estar aí. Aliás, Arão não precisava estar nesse grupo, porque Deus chamou Moisés. E isso lembra aquilo que eu comentei na quarta-feira, quando nós estávamos falando sobre Jonas. Existem capítulos na nossa vida que nós não precisamos passar. Nós passamos porque nós apresentamos desculpas e problemas. Lembra que eu falei para vocês? O capítulo 2 do livro de Jonas não precisava existir, porque a partir do capítulo 3 volta exatamente no início. Ou seja, o capítulo 2 só existe porque Jonas foi rebelde. Arão só está nessa equação porque Moisés não obedeceu a Deus. E vocês vão ver depois no futuro da história que a presença de Arão vai trazer problemas. Mas o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Cuidado com as desculpas que nós apresentamos a Deus. Cuidado com as desculpas que apresentamos a Deus. Por que você não ora? Porque eu trabalho muito. Por que você não ajuda? Porque eu sou muito ocupado. Seja lá qual for a nossa desculpa, se Deus está pedindo algo para eu e você fazermos, nós devemos obedecer. Ou se nós não obedecermos, pelo menos sejamos sinceros. Por que você não ora? Porque sou preguiçoso e desobediente. Pelo menos eu vou ser sincero. Não queira criar um rosto, uma aura de piedade. Lembra? A mesma aura de piedade que Saul, que nós também estudamos na quarta-feira, que Saul tinha. Você obedeceu a lei de Deus? Sim, eu fiz tudo que a vontade de Deus mandou, quando ele não tinha feito coisa nenhuma. Cuidado com as desculpas que apresentamos a Deus. As desculpas que eu apresento, eu posso apresentar desculpas aos meus líderes, e os meus líderes podem falar: eu acredito que a sua desculpa seja razoável. Agora, uma coisa é saber se Deus vai aceitar as minhas desculpas. Eu posso enganar a vocês, eu posso enganar o pastor Victor, mas a questão é: posso eu enganar a Deus? Podemos nós enganar a Deus? Não. Então, cuidado com as respostas que nós damos a Deus. Outro equívoco que acontece: pensamos de maneira errada, e nós temos muitas vezes conosco a ideia que Deus só chama pessoas preparadas.
Na igreja do Brasil existe uma frase que alguns irmãos até pensam que é versículo, mas que não é, que é muito repetida, que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O que ele quer dizer? Deus não está preocupado com o número de línguas que você fala, com a sua formação. Deus, se Ele te chamou, e a Bíblia chama todos nós, Ele diz, ao te chamar, Deus vai nos capacitar. Basta que eu e você tenhamos fé. Basta que eu e você acreditamos. O chamado de Deus é a nossa própria capacitação. Moisés aprendeu lá no Egito como abrir o Mar Vermelho. Será que tinha um curso assim? Como abrir o Mar Vermelho com um cajado, em 7 passos. Primeiro, vocês acreditam que tinha isso? Não. Mas como que Moisés conseguiu fazer? Porque Deus lhe capacitou. Será que Moisés aprendeu no Egito como receber as tábuas da lei da mão de Deus? Não, mas Deus o capacitou para isso. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, Deus capacita a mim e a você a fazer a sua obra. Não espere ter todos os pré-requisitos para se fazer algo. Se Deus te chamou para fazer algo, confie e creia que Deus vai nos capacitar a fazer isso. Eu me recordo muito bem do dia em que o meu filho nasceu e nós estávamos, graças a Deus, num bom hospital, com boas enfermeiras cuidando, até que chegou aquela enfermeira que disse assim: muito bem, papai, muito bem, mamãe, agora vocês podem pegar o seu filho e levar embora para casa. E eu pensando, não, mas eu quero ficar aqui. É só apertar um botão e alguém vem. Qualquer coisa que acontece, alguém vem. O meu filho está chorando, eu aperto um botão, alguém fala, é isso, é aquilo. Quando eu for chegar em casa, eu vou apertar que botão? Não tem botão em casa. O que eu quero dizer? Você fala, é o sentimento de eu não estou preparado para tomar conta dessa criança. Não estou preparado. Melhor seria que ficasse aqui no hospital. Que bom! Mas a questão é, conforme o tempo vai passando, Deus vai nos capacitando para cuidar dos nossos filhos. Eu me recordo de ouvir a pregação aqui do pastor Victor dizendo: tem alguém aqui que estava preparado para casar? Tem alguém que estava? Eu também estava. Mas Deus não nos capacitou? Nos capacitou. Da mesma maneira que Deus nos capacita a casarmos, a cuidarmos dos nossos filhos, Deus também nos capacita a fazer a sua obra. Quando nós ficamos pensando que precisamos de muita capacitação para fazer as coisas de Deus, é porque geralmente estamos pensando mais em nós, estamos confiando mais em nós do que confiando em Deus. Você olha para você e fala: eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, como é que eu vou fazer? Mas a questão não é o que você tem, porque a Bíblia diz que sem Deus nós nada podemos fazer. A questão não é o que eu ou você não temos, a questão é que Deus tudo tem. A questão é que Deus tudo pode. E por fim, meus amados irmãos, Deus ele apresentou sinais a Moisés. Mas veja, a Bíblia diz que nós podemos fazer prova de Deus. Às vezes nós fazemos, mas a questão é que a fé, ela não necessariamente exige provas. A fé não foi feita para exigir provas. Nós temos essa tendência de querer, eu quero ver. É comum as pessoas pensarem: eu não sou, mas eu queria que Deus mandasse um anjo para falar comigo. Eu queria que Deus fizesse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Mas nós devemos lembrar que Jesus vai dizer o seguinte: lembra? Jesus aparece, ressurreto já, havia ressuscitado, na presença dos discípulos. Tomé não acredita. Tomé fala:
Senhor, eu quero tocar, eu quero ver, deixa eu ver o furo nas suas mãos, deixa eu ver o furo nos seus pés. Até que ele fala, é verdade, é o Senhor mesmo, eu estou vendo, e agora eu acredito, agora eu creio. E qual foi a resposta que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque, meus amados irmãos, a maior prova, o maior sinal, Deus já nos deu. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo à terra, que nasceu, que viveu, que morreu, foi para a cruz, ressuscitou, e hoje Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Não existe maior sinal, maior demonstração de amor do que essa, meus amados. Jesus Cristo é o nosso maior sinal, nós não precisamos de outro. Não nos enganemos, achando que se você vir isso ou se você vir aquilo, não. Eu comentei isso aqui também em um de nossos encontros de sexta-feira. O que você considera um milagre? Se eu perguntasse para você que almoçar e jantar é um milagre, talvez você diria que não. Você fala, eu almoço e janto com tanta naturalidade que eu nem penso nisso. Mas se você olhar para as pessoas da África ou as pessoas de outros lugares com necessidade, eles diriam para você que comer uma vez por dia é um milagre. Ou lugares que as pessoas não têm acesso a remédios, eles diriam que tomar uma aspirina seria um milagre. Tudo coisas que para nós é muito natural. O que eu quero dizer? Deus nos dá sinais todos os dias e a toda hora, meus amados irmãos. Quantos aqui levantaram hoje? Estão todos aqui? Estão bem? Estão com saúde? Vocês, que sinais mais nós queremos do amor e do cuidado de Deus para conosco? O fato de Deus estar cuidando de nós, demonstrando o seu amor conosco, esses são os sinais, meus amados irmãos. Existem pessoas desempregadas, nós estamos muitas vezes empregados, é porque Deus cuida de nós. Existem pessoas que hoje estão nos hospitais, e se nós hoje estamos aqui, isso também é um milagre, meus amados irmãos. Temos que tomar cuidado achando que as coisas sobrenaturais, a nossa vida é algo sobrenatural, meus amados. Não precisamos de sinais. Se vocês se atentarem para o texto, um pouco antes do que nós lemos, Deus ele vai dizer o seguinte para Moisés. Deus ele conta toda a história antes de acontecer para Moisés. Deus chega para Moisés e diz o seguinte: ó Moisés, você vai chegar na presença de Faraó. Faraó vai estar com o coração endurecido, não vai querer deixar o povo ir, vai dar trabalho, mas no final o povo vai sair e vai ir para uma nova terra. Ou seja, Deus falou para Moisés o que iria acontecer. Deus falou, Deus não falou para Moisés, olha, vai ser fácil, só chegar lá. A primeira vez que você conversar com ele, ele vai te dar um abraço, vai te dar um beijo no rosto e falar, pode sair, leva o meu carro, leva o meu dinheiro, leva a minha casa. Não, Deus falou para ele, você vai falar com o Faraó e vai ser difícil, mas no final eu vou te dar a vitória. Moisés sabia, veja, e Moisés ficou desencorajado quando o Faraó dizia não, quando Deus já havia dito que ia ser difícil. Aí você fala, puxa, mas Moisés então parecia ser um homem sem fé. Deus já havia dito para ele como seria o fim, e mesmo assim ele estava duvidando. Moisés estava fazendo o que eu e você fazemos. Como assim? Eu e você fazemos? Não é isso que nós fazemos? Jesus não disse para mim e para você, no mundo teremos aflições. Não disse isso, não está escrito. Mas quando a aflição chega, Deus, Jesus não falou que ia ser fácil. Ele disse que no mundo teremos aflições. Não, Deus não nos enganou, dizendo que a nossa vida só seria rosas. Não, ele disse, vocês teriam aflição. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo. O que ele está dizendo? Eu venci o mundo. Meus amados irmãos, outra coisa, eu costumo conversar com algumas pessoas. Jesus não disse através do
apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas que Jesus ressuscitou e ele é as primícias. O que é as primícias? Primícia significa o primeiro. Meus amados irmãos, quando se plantava em Israel, o que eram as primícias? É assim, se nasceu uma, é porque vai nascer outra depois. O que ele quer dizer? Se nasceu uma árvore, a primeira, significa que agora vai ter a oportunidade de nascer outras. E ele usou essa analogia para falar de Jesus. Ele disse, se Jesus é a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar, significa que os outros ressuscitarão também depois dele. Então, meus amados irmãos, Jesus, Deus, já nos disseram qual será o final. Ele disse, vocês se morrerem, a morte não os vencerá. Eu e você ressuscitaremos, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Não sabemos nós no final da história também, antes, assim como Moisés, mas quando chega o momento a gente começa a ficar, meu Deus, mas nós precisamos lembrar e confiar que Deus já nos contou a história do início até o final. E nós sabemos qual vai ser o final, meus amados irmãos. E por fim, para eu concluir, eu quero apenas relembrar a vocês de algo. Não faz parte do nosso texto, mas apenas para nós fazermos uma relação. Quando Moisés já tirou o povo do Egito, quando Moisés está falando com Deus na montanha, o povo olha para Moisés e fala, Moisés está demorando de voltar, Moisés não aparece. E aí eles chegam para Arão e falam assim, Arão, faz um bezerro de ouro aí para a gente adorar. Depois de tudo que Deus havia feito para aquele povo pede para que Arão faça um bezerro de ouro. E Arão fala, é comigo mesmo, pode deixar. Daqui o seu brinco, daqui a sua pulseira, daqui o seu colar, junta aquele ouro de todo mundo e faz um bezerro de ouro. E enquanto Deus está falando com Moisés lá na montanha, Deus fala, Moisés, desce da montanha, porque o povo está me desobedecendo, o povo está fazendo aquilo que não deveria fazer. Quem era o líder por realizar a criação de um ídolo para ser adorado, um bezerro de ouro? Era Arão, não era Arão? Mas Deus pediu para que Arão fizesse parte do pacto dele com Moisés? Não, mas o problema é que Arão entrou na história porque Moisés apresentou uma desculpa. Então, querendo ou não, Deus está querendo dizer, lá, você não queria um porta-voz? Lá o seu porta-voz, o que ele está fazendo. Cuidado com as desculpas que nós apresentamos a Deus, porque às vezes nós pedimos e queremos coisas que Deus não quer que façam parte de nossas vidas, só que essas coisas voltarão no futuro e nós teremos que lidar com as consequências disso. Mas que eu e você possamos aprender a lição de Moisés aqui, meus amados irmãos. Deus chamou Moisés com todos os defeitos, com todos os problemas, ele se tornou um grande libertador. Veja, Deus não chamou Moisés porque Moisés era grande. Deus fez de Moisés, que era algo pequeno, em algo grande. Deus não chamou a mim e a você porque eu e você somos grandes, mas Ele é grande. E quando o grande, o Deus, estiver em nós, Ele também nos fará grande para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Assim como Moisés não tinha todas as coisas que ele precisava para ser um grande libertador, eu e você também não temos, mas Deus está nos capacitando para isso. Seremos sim bons e excelentes pais, grandes líderes, grandes exemplos, não porque haja algo bom de natural em nós, mas porque Deus, Jesus, vive e habita em nós. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Deus. Eu te dou graças, ó Pai, pela tua palavra, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, pelo Senhor falar conosco, pelo Senhor nos ensinar, pelo Senhor nos desafiar, ó Deus. E nessa oração, ó Deus, eu quero pedir desculpa por todas as minhas desculpas que eu apresento a Ti, ó Deus, para não fazer mais a Tua obra. E que nessa oração nós, ó Pai, como igreja, como congregação, ó
possamos apresentar a Deus e dizer: Senhor, perdoe-nos, ó Pai, por apresentar desculpas a Ti, ó Deus, mas use-nos, ó Pai, assim como o Senhor usou a Moisés, assim como o Senhor usou todos esses homens e mulheres, ó Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, a Ti a honra, ó Pai, a Ti a glória, a Ti o louvor e o engrandecimento para todos sempre, ó Pai. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumente o nosso comprometimento, ó Deus. Aumente o nosso zelo para com as Tuas coisas, ó Pai, para com a Tua obra, ó Pai. Aumente o nosso amor, ó Deus, para com a nossa família da fé, para com as pessoas em necessidade, ó Deus. E faz de nós, ó Pai, pessoas cada vez mais parecidas contigo, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Thank you, Pastor. So blessed today in the Word of God. And before we release you, I just wanted to share with you. I'm so excited about what God is doing Mondays at Charisma Church. I wanted to share with you something that is beginning to happen. The community that are coming to be fed for free. Relationships that are being built with the local church. Did you know that now several of these people want to volunteer with our church and work with us in feeding the community? God uses simple things, and we are building relationships with our community, and one by one, they are becoming our family. And we are taking the church through teaching on our mission as a local church. And God has given us a mission for this community, and we are amazed at what He is doing. And what is going to happen is many of them are going to be invited to our annual Christmas dinner service. They are going to be sitting here with you and I. They're going to hear the gospel Jesus preached to them. The Holy Spirit is going to be with us, blessing the service. One by one, they become part of God's family. Can I hear an amen? Vamos ao Senhor, igreja. So let us be there for God. And I thank you for that and everything that you contribute. I also want to thank the group that was here yesterday, the young ones, the youth, the ladies, for decorating the sanctuary for Christmas. Can you let them know we appreciate everything they did? Amen. We have a situation in the hall with the furnace, unfortunately, today. I want